ao seu coração. São alguns textos que eu gostaria de compartilhar com você. Mas antes de compartilhar estes textos, eu quero aproveitar a oportunidade para trazer alguns lembretes de alguns textos aqui para cada um de vocês sobre uma verdade de Deus para a nossa vida. Eu quero falar um pouquinho sobre o nosso chamado coletivo, geral. Ninguém escapa dele. O chamado para adorar a Deus. O chamado para servir a Deus. Todos nós fomos chamados para adorar a Deus. E eu quero abençoar sua vida e lembrar você de alguns princípios. Não vou falar tudo sobre isso, até porque eu não sei tudo sobre isso, porque isso é tão profundo, é tão imenso, é tão maravilhoso. Mas eu quero pontuar alguns textos com você, meu irmão e minha irmã. Eu espero que o Espírito Santo fale ao seu coração e te mova em uma adoração intensa, profunda, genuína, espiritual e verdadeira. Porque, como Jesus disse, os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Lá em João, no capítulo 4, Jesus, quando tem aquela conversa com a mulher samaritana, e ela achava que os judeus adoravam em uma determinada localidade, os samaritanos em uma determinada localidade, que havia um local, uma maneira, e Jesus diz, a hora vem, já chegou, que é com Jesus agora, né? Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e é esses que adoram em espírito e em verdade, esses tais que o Pai procura. Ou seja, a adoração, ela é em espírito e em verdade. Em espírito, porque a verdadeira adoração ela é baseada em uma revelação. Quando eu entendo quem Deus é. Deus não é um objeto. Deus não é uma força. Nós entendemos quem Deus é, o seu amor, a sua pessoa, sua personalidade, seu caráter. Essa revelação para nós provoca uma dependência, provoca um amor tão grande. Por isso nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, e então nós o adoramos. Então por isso que é em espírito, porque parte de uma revelação. Nós podemos estimular muita gente para adorar, né? Adorar assim, entre aspas, a gente pode estimular, né? Cante comigo, dá um glória a Deus, fala isso, fala aquilo, mas a verdadeira adoração ela é em espírito e em verdade, ou seja, em espírito porque precisa ter uma revelação, não é só dizer amém, Jesus, glória a Deus, Jesus. É lógico que o nosso papel vai ser sempre esse, porque nós vamos estimular as pessoas a se entregar a Cristo, a amar a Cristo, a adorar a Cristo. Se elas estão fazendo por uma revelação, ou estão fazendo que nem um papagaio só repetindo, isso não cabe a nós, não é verdade? Mas primeiro, guarde, a adoração em espírito, lembra que Jesus disse? Em espírito, parte de uma revelação. Segundo, ela é em verdade. Em verdade, diz respeito a tornar notório, visível e conhecido. A palavra verdade ali no grego, se eu não me engano, é aletheia, que significa trazer à luz, não deixar oculto, né? Revelar, mostrar. Então, em espírito e em verdade, ou seja, a adoração dos verdadeiros adoradores, ela se torna notória, visível. Não é assim, eu adoro em secreto, ninguém vê, ninguém sabe. O verdadeiro adorador, todos sabem que ele adora a Deus. Todos sabem que ele é de Cristo, que ele é do Senhor. Ele não esconde seu amor, sua devoção, sua paixão por Jesus, pelo Senhor Deus. Amém, queridos? Não era nem isso que eu ia falar agora, eu queria ler Efésios, mas tanta coisa sobre essa questão, mas guarda isso, e Deus nos chamou realmente para viver essa verdade, e sermos os verdadeiros adoradores que adoram ao Senhor em espírito e em verdade, amém? Efésios capítulo 1, a partir do versículo 11,
Depois eu vou ler os outros textos que eu quero ler, mas eu gostaria de passar por alguns textos aqui, só para ficar um pouco mais claro aqui, e ler para você e te lembrar dessas verdades, que diz assim em Efésios 1:11. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Está falando sobre Deus. Versículo 12. Com o fim ou com a finalidade de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Fomos feitos para quê? Para louvor da sua glória. Então, guardou isso? Em quem fomos feitos e chamados para louvor da sua glória. Existe uma finalidade para a nossa vida, que é glorificar a Deus. Agora, o texto de Isaías, capítulo 43, que é bem rico, versículos 6 e 7, diz assim: direi ao norte, dá, e direi ao sul, não retenhas. Trazei os meus filhos, Deus está dizendo, de longe, e as minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome. Você é chamado pelo nome do Senhor? Pelo meu, não tem outro nome, amém? Não tem outro nome, nem de homem, nem de mulher, nem de bicho, nem de nada. Pelo meu nome, os que criei para a minha glória, e os formei, sim, eu os fiz. Eu os criei para quê? Para a minha glória. Você pode falar comigo? Eu fui criado para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Você não foi criado para a glória da mamãe, do papai, do vovô, da titia. Você não foi criado porque alguém quis te levantar, que se você fosse alguma coisa. Não, você não foi criado para a glória de uma instituição. Você foi criado para a glória de Deus. É para a glória de Deus. É Deus que tem que ser visto. É Deus que tem que ser honrado. O texto é tão rico. Aqui em Isaías 43, no 21, ele volta a dizer, 21. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor, para que me honrasse. Esse povo que formei para mim. Eu formei para mim, Deus está dizendo. Você é meu, Deus está dizendo. Você é meu. Eu sou do Senhor. Aleluia. Sua vida foi criada para a glória de Deus. Você consegue entender isso, meu irmão e minha irmã? Você consegue ter essa compreensão? A compreensão de que a sua vida é de Deus, foi feita para Deus, foi feita para o louvor da glória de Deus. E para isso, primeiro para o Senhor. Você não está aqui para ser um sucesso. Você existe para dar glória a Deus. E dando glória a Deus, o Senhor pode promover algo na sua vida. O Senhor pode conceder algo para cada um de nós, abrir portas, seja o que for, sempre será para a glória de Deus. E se você não entende isso, meu irmão e minha irmã, se você não entende isso, é muito triste, é lamentável se você não consegue compreender isso, porque é maligno não compreender que a sua vida é para a glória de Deus, é para o louvor de Deus. Eu sei que a vaidade, a ganância e a concupiscência desse mundo, os desejos, tantas coisas atingem a nossa estrutura humana, carnal, atingem as nossas emoções. Então, nós queremos, né? Porque ter não é ruim, querer não é ruim, somos estimulados a tantas coisas que, em certa medida, não nos fazem mal. Mas nós nunca podemos deixar esta base, este fundamento, esta primícia. Eu fui criado para a glória de Deus, é para o louvor e glória do Senhor. Te lembrando que a sua vida não é só aqui.
Deus te criou para ser eterno. Somos eternos. Nossa vida terrena aqui tem um tempo, mas nós passaremos a eternidade com o Senhor. Então, desfrute disso desde já. Desfrutando do cuidado de Deus e adorando, servindo e honrando ao Senhor com todo o seu coração. Uma que se a gente não fizer isso, irmãos, nós vamos estar servindo a outro. Lembra que Jesus disse? Você não pode servir a dois senhores, você vai agradar um, agradar o outro. Então não tem como você falar assim, não tô servindo a Deus. Você não está servindo a Deus, está servindo a alguém. Né? Não precisa falar quem, às vezes é o encardido do lado de lá, né? Mas nós estamos servindo o Senhor, o nosso Deus, e a Ele nós adoramos, só a Ele prestamos culto, homenagem, tá? Só a Ele prestamos homenagem, honra, louvor e gratidão. Amém? Abra comigo sua Bíblia lá no livro do Êxodo, segundo livro da sua Bíblia, Êxodo, capítulo 3, tem alguns versículos que eu quero ler aqui dentro do livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo 3. Vou ler alguns versículos, depois passando por outros capítulos, 5, 7. Aqui no capítulo 3 de Êxodo, versículo 38, o começo do livro do Êxodo conta a história da libertação do povo de Israel, o povo judeu, povo hebreu, né? Melhor situando aí, né? Conta essa história aí da escravidão deste povo que foi liberto das terras do Egito, porque eles passaram pela escravidão ali por cerca de 430 anos, né? Alguns dizem que é 400, outros chegam até 480, uma média aí de 430 anos que eles ficaram ali pela escravidão do Egito. E o texto do Êxodo, o livro do Êxodo, ele conta essa trajetória toda, lembra das 10 pragas do Egito, né, quando Deus levanta Moisés e tudo mais, né, tem filme que fala sobre isso, se eu não me engano teve um seriado agora brasileiro falando disso. E aqui o texto no capítulo 3, versículo 18, diz assim, aqui é quando Deus fala com Moisés pela primeira vez e instrui ele. No versículo 18 diz assim, e ouvirão a tua voz, e irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, o faraó, e dir-lhe-eis assim, o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir, caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos e adoremos ao Senhor, nosso Deus. Essa foi a primeira instrução de Deus a Moisés, dizendo que ele deveria ir com os mais experientes, a liderança lá do povo de Israel, até o rei do Egito, faraó, e dizer para ele, o Deus a quem nós servimos, quer que a gente vá 3 dias de caminho para fazer uma adoração, para fazer um louvorzão, para fazer um grande culto. É isso que Deus quer. Então, foi a primeira conversa de Deus com Moisés. Aí, vai comigo lá, vamos ver, no capítulo 5. No capítulo 5, Moisés tem vários encontros com o rei do Egito, vários encontros com o faraó, diversos encontros, para falar o recado de Deus. E o recado de Deus mudava? Não mudava, porque Deus queria uma coisa daquele povo. E qual que era o recado? Capítulo 5, versículo 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Deus queria um culto, uma festividade, uma solenidade, Deus queria ser adorado pelo povo. Então, Faraó disse não. Faraó queria mostrar que ele tinha o poder, né? Faraó queria mostrar que é ele quem mandava. Capítulo 7 do livro do Êxodo, versículo 16. Faraó diz não, Deus tenta de novo, Faraó diz não, de novo, capítulo 7, de novo, versículo 16. E lhe dirás, Moisés vai dizer a Faraó de novo, o Senhor, o Deus dos hebreus, me tem enviado a ti para dizer, deixa o meu povo ir,
para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. De novo, Faraó deixou o povo ir? Não, não deixou. Capítulo 8, versículo 1. E vai Moisés de novo. Já tinha as pragas, já estavam correndo soltas, viu? Cada vez que o Faraó falava não, e vinha uma praga, e vinha outra praga, e vinha outra praga. E aí Moisés ia de novo, porque Deus mandava Moisés ir de novo. Depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó e diz: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir para que me sirva. E Faraó deixou? Não, não deixou. Faraó ficava assim muito irritado, realmente. Faraó ficava muito irritado, porque as pragas incomodavam demais, né? Era mosca, era gafanhoto, eram as rãs. Cada hora, né, a saraiva, cada hora uma situação estava acontecendo ali, e Faraó ficava, às vezes, meio emocionado, às vezes ficava meio impactado, falando: não, eu vou deixar, pede para ele tirar as pragas. Aí tirava, e aí acontecia uma outra situação de novo, mas depois, se eu tiver tempo, eu vou explicar por que Faraó endureceu o coração, porque foi o próprio Deus que endureceu o coração de Faraó. Capítulo 9, nós lemos aqui 8:1, capítulo 9, de novo, versículo 13. Então disse o Senhor a Moisés: levanta pela manhã cedo, vai e coloca diante de Faraó e diz: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa o meu povo ir para que me sirva. Deus queria que o povo tivesse a liberdade, deixa eles irem para que eles me sirvam. Faraó, de novo: não vou deixar o povo ir. Capítulo 10, versículo 3. Não vai, né? Teve as rãs, depois tirou as rãs, ficou livre das rãs, o povo não foi. Aí veio a saraiva, não, passou, né? Até que Faraó ficou meio assim, por causa dos trovões, tudo estava acontecendo. Se você ler o capítulo 9, Faraó fala: pede para Deus parar com isso tudo. Aí quando Moisés vai, para, Faraó endurece tudo de novo. Versículo 10, capítulo 10. Que é onde veio depois as pragas dos gafanhotos. Aqui no versículo 3 do capítulo 10 diz assim: assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa o meu povo ir para que me sirva. E ele deixou? Ele não deixou. E veio os gafanhotos, depois veio as trevas, depois veio a morte dos primogênitos, até que o povo, então, foi liberto para ir. Entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã. Entenda algo no seu coração. Você foi criado por Deus para adorá-lo. Você foi criado por Deus para servi-lo, para honrá-lo, para bendizê-lo, para buscá-lo. Você que serve a Deus, conhece a palavra, você foi regenerado pelo Espírito Santo para viver uma nova vida em Cristo. Você foi regenerado para que através dessa nova vida, você possa viver uma nova história, porque agora você é uma nova criatura. Pode parecer repetitivo e redundante, mas uma nova história é uma nova vida, você é uma nova criatura em Cristo. O Espírito Santo te regenerou para viver um novo tempo. Não é mais a mesma velha vida de antes. Então, o que acontece agora nessa nova vida que você tem em Cristo Jesus? Você nasceu de novo? Você entregou tua vida a Cristo? Por que isso? Para que isso? Tem um porquê e para quê. É por Ele, para Ele. Não é somente para ser uma possessão de Deus, mas é também agora para desfrutar de Deus, desfrutar de uma comunhão com Deus. Mas veja bem, se agora você tem uma nova vida, que vida é essa? Agora ele é a vida de Deus. Ela é uma vida no Espírito, porque quem te deu essa nova vida, quem te regenerou, foi o Espírito Santo. Então, agora, o prazer da sua vida, o contentamento da sua vida, o preenchimento da sua vida, só pode vir de Deus. Só pode vir de Deus. O homem, quando o homem está caído, quando o homem vive sem Deus, uma pessoa que ainda não foi regenerada,
que não nasceu de novo no Espírito, que não é uma nova criatura, alguém que não entregou a vida a Cristo, não foi batizado, quem vive ainda a velha vida, essa pessoa ainda ela tem uma lacuna que só Deus pode preencher. Ela tem lacunas que só Deus pode preencher, mas ela ainda busca nas coisas desta terra, nos padrões dessa terra, para satisfazer, para lhe dar contentamento, para preencher o seu vazio, o seu buraco de vida. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, somos regenerados pelo Espírito Santo, nascemos de novo, temos uma nova vida. Essa nova vida é alimentada do quê? Do que a velha vida tentava suprir? Não, agora só Deus. Numa nova vida, o padrão ele é mais elevado. Não há mais nada nessa terra que tenha um nível de padrão que possa te satisfazer, porque agora a tua vida ela é espiritual, agora só as coisas celestiais, só as celestiais podem satisfazer você. Lembra que Jesus disse? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Nem só de pão viverá o homem, de toda a palavra que sai da boca de Deus. A nova vida diz respeito a essas realidades que são espirituais. Se você nasceu de novo, não se alimenta de Deus, de Cristo, por isso que você está morrendo de fome, por isso que você está mal, não sabe o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou com uma tristeza profunda, o que está acontecendo comigo, que eu não tenho realização na vida. Você um dia entregou sua vida a Cristo, nasceu de novo, então o que está acontecendo com você? Falta dos céus na tua vida, precisa dos céus na sua vida, precisa das realidades de Deus. Jesus disse assim: quem por mim vive, quem por mim se alimenta, quem por mim se alimenta, por mim viverá. A nova vida em Cristo, meus irmãos, depende de nós vivermos por Deus e para Deus, vivemos por Ele e para Ele. Lembra Apocalipse capítulo 3, 20, quando Jesus diz: eis que estou à porta e bato, o famoso versículo, né? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O fato de sermos de Deus não significa apenas uma possessão. Então agora Deus é meu dono, sou posse de Deus. Não, não é isso. Agora, sabe o que significa? Significa que Deus se deleita de você e você se deleita de Deus. Porque Deus não se deleita de coisas de carne. Deus não se deleita de coisas de carne. Deus se deleita da sua alma. Então, você não pode oferecer para Deus um copo de água. Ainda que tem alguns que parece que oferecem, né? Mas não é para Deus, e Deus não recebe, né? Tem alguns, dá para entender o que é do maligno, né? Porque o maligno gosta de galinha podre, pinga. Acho que tem outras coisas, né? Tem um champanhe barato, umas coisas aí. Então, os ídolos, eles gostam dessas coisas. Dá uma pinguinha, dá um trequinho, dá até cocô para eles, que eu acho que eles vão gostar. Deus não desfruta dessas coisas, porque Deus não desfruta das coisas da carne. Por isso a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, façai tudo para a glória de Deus. A glória de Deus envolve a nossa alma, o nosso contentamento. Uma pessoa satisfeita em Deus, ela consegue agradar e adorar a Deus numa profundidade muito maior, muito superior e muito maior. Esse deleite, onde Deus tem contentamento na nossa vida, porque o nosso prazer está nele. Lembra o que Jesus disse? É palavra de Deus, irmão. Vai guardando todos os textos que eu estou falando para você. Eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ele não falou assim: eu vou cear com ele, ou seja, eu vou desfrutar dele. Você acha que a sua entrega a Deus, o fato de você é de Deus, eu sou de Deus, a minha vida, lembra os textos que eu li lá em Isaías 43? Tu és meu, né? É meu povo, é o meu povo. Não é uma questão só de possessão, é uma questão de deleite. Deus quer desfrutar da tua vida. Então é só vem a nós? Ainda que fosse, ele teria direito, mas ele não diz isso. Ele diz: eu cearei com ele e ele comigo. Então é um deleite de mão dupla. Você se deleita em Deus e Deus se deleita em você, né? Ou você poderia colocar numa ordem melhorzinha, né? Vamos dizer mais correta. Deus se deleita de você e você se deleita de Deus. Primeiro ele se deleita, você se entrega. E aí ele desfruta de você e você desfruta dele. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Que nós possamos ter
contentamento em Deus, que possamos ser de Deus. Nascemos para quê? Para Ele. Somos dele, nosso chamado é adorar a Deus. Você compreende isso? Você nasceu para adorar a Deus? Se você não adorar a Deus, sua vida é inútil, inútil. Somos inúteis se nós não servimos para adorar a Deus. E o que é adorar a Deus? É dividir? Eu também dou graças a Deus e também dou graças a um outro, a uma outra. Não. Eu vivo para mim. E também eu dou uma sobra para Deus. Adorar a Deus é adorar a Deus, somente a Deus. Ele diz assim: a minha glória eu não divido com ninguém, nem a minha honra com as imagens de escultura. Ele diz, ele não divide a honra, não divide a glória com ninguém. Pode ser gente boazinha, pode ser gente santa, pode ser gente muito boa, pode ser uma instituição muito caridosa. Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu não vou dar a minha glória a ninguém, nem a minha honra vou dividir com as imagens de escultura, diz o Senhor. Adorarás somente ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Mas talvez você está me ouvindo e você diz: pastor, eu não tenho outros senhores e senhoras, não, eu só adoro a Deus. Mas sua adoração é efetiva, ela é em espírito e em verdade, ela é notória. Você está adorando a Deus verdadeiramente, você está celebrando a Deus na sua vida. É óbvio que nós não estamos podendo celebrar, né? Porque é uma ordem do Senhor, Salmo 100, né? Celebrai ao Senhor com júbilo todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Nós não estamos podendo celebrar, porque a celebração é algo público, né? É uma festa. Celebração é uma festa, é uma solenidade que tem que se fazer com outras pessoas. Está vendo como é que é importante? Você fala assim: eu sirvo a Deus em casa. Serve nada, não tem servir a Deus em casa sozinho, não existe isso. Você vai arrumar teu jeitinho, uma boa desculpa para as pessoas que querem se isolar. Mas a grande verdade é que celebração ao Senhor só tem um jeito de fazer. Você não tem como fazer uma celebração sozinho. Toda celebração e todo culto que está relacionado na palavra de Deus diz respeito ao coletivo. Por isso não vejo a hora da gente voltar a celebrar. E pelo contrário, não é só celebrar, é celebrar o Senhor com júbilo. Júbilo diz respeito a extrema alegria. Extrema alegria. Então, irmãos, em nome de Jesus, logo nós estaremos juntos para celebrar com extrema alegria e apresentar a Ele com cânticos todos nós juntos. Mas a adoração a Deus também passa pelo individual, pelo nosso momento com Deus, pela nossa conduta. Os adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Passa por uma revelação que Deus é o teu Senhor e você deve adorá-lo onde você estiver. E em verdade, porque não pode ser escondido de ninguém. Tem que ser, irmãos, todos devem saber. Ainda mais no país onde nós vivemos, não é verdade? Na liberdade que nós temos. Utilize suas redes sociais para adorar a Deus, para engrandecer o Senhor. Sua vida, suas vestes, sua imagem, seus dons, seus recursos, seu tempo. Use o que você é e o que você tem para adorar a Deus. Tua imagem adora a Deus, tuas vestes adoram a Deus, suas palavras adoram a Deus, sua vida adora a Deus, seu contexto de vida adora a Deus. Use para adorar ao Senhor, para servi-lo e para honrá-lo. Qual o objetivo dos textos que eu li aqui em Êxodo? Deus queria que o povo fosse liberto, livre, para adorar a Deus, não era? Não é assim, Deus libertou o povo para eles irem para a terra prometida. Não, Deus não libertou o povo para ir para a terra prometida. Nenhum dos textos, a gente não encontra nenhum dos textos que era isso. Nós encontramos o conceito de que Deus tinha uma terra para o seu povo, após sair do Egito. Mas Deus estava livrando eles para quê? Para me celebrar no deserto, para me adorar no deserto, para fazer uma festa no deserto, para sacrificar no deserto. Tudo tinha a ver com culto, adoração, celebração. Deus estava livrando o povo para quê? Para adorar. E por que o povo não podia adorar lá no Egito? Porque a verdadeira adoração, irmãos, começa depois que nós somos livres. Pessoas realmente que estão no processo de libertação, estão se livrando, que entraram no processo de libertação, são aquelas que podem verdadeiramente adorar a Deus.
Olha, pastor, mas se a gente lê a Bíblia, a gente vai ver que o povo não estava totalmente livre, porque mesmo que eles saíram da escravidão dos 430 anos, no deserto eles provaram com sinais de vida que eles ainda eram presos no Egito, até por conta da cultura que eles adquiriram. Tudo bem, mas eles já tinham entrado no processo da libertação. E aí, espiritualmente, né, eles passaram pelo Mar Vermelho, e todo aquele processo, então, que é a nossa passagem pelo entregando a nossa vida a Cristo, pedindo perdão, recebendo o sangue de Jesus e se entregando ao batismo, esses processos. Lembra o texto aqui do capítulo 3 de Êxodo, quando eu li o versículo 18? Caminho de 3 dias. Irmãos, esse caminho de 3 dias, o que aconteceu com Jesus? No terceiro dia ele ressuscitou. Para quê? Assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, assim também andamos em novidade de vida, como diz Romanos. Então esse caminho de 3 dias passou para nós. Nós cruzamos o caminho de 3 dias e estamos livres agora no processo da libertação. Entramos no processo da libertação para ser os adoradores que o Senhor tanto quer. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que de alguma maneira está limitando algumas situações da nossa vida, mas nós não podemos ser presos no que diz respeito a adorar a Deus. Essa palavra não está chegando à toa aos nossos ouvidos, não chega à toa até o seu coração, não, irmãos, pode ser uma palavra de um contexto simples, mas a grande verdade é que é muito profundo, porque avalie o seu principal chamado, que é adorar a Deus. Às vezes nos preocupamos com tantas coisas, não é? Que temos que fazer, onde temos que estar, nossas responsabilidades no reino, que são muito boas, responsabilidade com os nossos irmãos, responsabilidade na fé e ministerial, mas e o chamado de adorar o Pai? Aqueles que o Pai procura, não é? Adoradores que adoram Espírito e verdade, porque esses são os que o Pai procura. Nosso verdadeiro chamado é adorar a Deus, em Espírito e verdade. Adorar por uma revelação. Você tem essa revelação na sua vida? Quantas pessoas voltam para a velha prática? Voltam. Deus queria que todos entendessem que Ele é o Senhor, e então, voluntariamente, adorassem o Senhor, porque ninguém é obrigado, não é verdade? Lembra que Jesus disse lá no Apocalipse 3:20, que eu falei? Eis que estou à porta ao bate, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, é com você, tá? Ele não vai chegar assim, né, arrombando e falando, abre que é autoridade, abre, com o pé na porta. Deus não vai fazer isso. Ele vai lá e fala, ó, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Vai ter um deleite mútuo entre eu e você. É assim com Deus. Mas que todos precisam saber que Ele é o Senhor, precisam. Se vão adorar é outra história. O que aconteceu no Egito? Eu já falei isso na igreja. Por que veio as 10 pragas? E um detalhe, eu disse que Deus tinha endurecido o coração de Faraó, né? Porque a Bíblia fala, o próprio Deus fala, que ele endureceu o coração de Faraó. Por quê? Porque Faraó, por si só como pessoa, ele não ia aguentar muito. Talvez já no comecinho o Faraó ia liberar o povo. Mas, se Faraó liberasse o povo já no comecinho, nem todo o Egito ia saber. Nem todo o Egito ia saber que o Senhor é Deus. E talvez eles iam utilizar aquilo de assim, Faraó é tão misericordioso, Faraó é tão bonzinho, que ele liberou 600 mil homens, cerca de mais de 1,5 milhão de pessoas escravas, para ir adorar o seu Deus. Que Faraó bondoso. Mas não, o que Deus fez? Eu vou endurecer o coração do Faraó, para ele demorar para liberar. Enquanto isso, todos vão conhecer a minha glória. Então as 10 pragas do Egito, cada uma delas era como uma forma de um deboche, e um confronto, e uma afronta a um ídolo que tinha, a um Deus que tinha no Egito. Cada uma das 10, até que, 10 formando uma plenitude, fez com que todos entendessem, não há Deus como Deus dos hebreus, que mostrou que Ele é o Deus glorioso. Eles adoraram a Deus? Não adoraram a Deus, mas esse adorar a Deus é voluntário de cada um. Mas Ele mostrou que Ele é o Senhor. Assim como todos nós precisamos ter esse entendimento, que Ele é o Senhor. E aí, nosso coração voluntário, vai adorar a Deus ou não? Lembra que Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não sei vocês. É uma decisão de cada um. Você já tomou essa decisão? Eu adoro ao Senhor. Minha vida, eu devo ao Senhor.
ela é do Senhor. Esse entendimento, irmãos, esse entendimento que nós precisamos ter, que é glorioso. Nós bendizemos o Senhor. Irmãos, por que nós adoramos o Senhor? Porque Ele é o Criador dos céus e da terra? Não, não. Nós não adoramos o Senhor porque Ele criou os céus e a terra. Nós adoramos, apesar que Ele criou os céus e a terra, lógico, mas nós adoramos o Senhor porque Ele é o nosso libertador, é o nosso Salvador. Ele nos resgatou da morte eterna, Ele é o Senhor de toda a terra. Nós o adoramos por conta de tudo isso. Existe um conceito entre os judeus, entre a grande maioria dos judeus, que quando eles fazem a declaração sobre Deus e a adoração, tem um nome de um livro, eu não estou lembrando o livro da lei deles lá, que nesse livro diz assim, que bendito é o Senhor, o Deus a quem eles adoram, que livrou o seu povo da escravidão do Egito. Eles não falam assim, bendito Deus, Criador dos céus e da terra. Quando eles vão falar, o nosso Deus, eles não falam assim, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Eles dizem assim, o nosso Deus que livrou o povo de Israel da mão dos egípcios. E nós, cristãos, o que nós falamos? Está na Bíblia. Como que Paulo fala em Efésios, como ele mostra lá em 2 Coríntios capítulo 3 também, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos libertou e nos deu a vida eterna. Esse é o nosso Deus, que enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, que pagou o preço dos 3 dias, que nos libertou e agora nós podemos ter uma adoração genuína e 100% eficaz. Essa palavra é para você, meu irmão, minha irmã, até você que é criança e talvez estiver ouvindo, adolescente, jovem, adore ao Senhor, adore a Deus, adore só a Ele, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra a sua boca para adorá-lo. Jesus vem buscar esses que o adoram, Jesus vem buscar este povo que o adora em espírito e em verdade. Jesus não vem buscar um povo que faz corinho e imita como papagaio, ou que reconhece que Deus criou os céus e a terra, mas um povo que tem uma revelação de que Jesus foi por mim, Jesus foi meu substituto, Jesus morreu em meu lugar, devo minha vida a Ele, estarei onde Ele estiver, Ele é o meu Senhor absoluto, eu canto para Ele, eu danço para Ele, eu oferto para Ele, dou meu amor a Ele, a minha devoção, o meu tempo, a minha vida a Ele. Você foi chamado para adorá-lo, para bendizê-lo. Use tudo na sua vida para apontar para Deus. Tudo, tudo, tudo. Use a tua fraqueza para que todos saibam quem é a força. Use o teu desespero para que todos saibam quem é o socorro. Use tudo na tua vida para que todos conheçam Ele, para que todos saibam que você é dele. Use uma dificuldade, use uma porta fechada, para que todos saibam quem é que abre portas. Uma enfermidade, para que todos saibam de quem é o poder. E qual a vida é mais valiosa, se é a terrena ou se é a eterna? Porque muitos, por uma situação humana, frágil, carnal e enferma, abandonam uma fé. Mas a nossa fé diz respeito a uma eternidade, não uma vida terrena. Que a tua vida aponte para os céus, que a tua vida aponte para Deus. Irmãos, é isso que nos une. A revelação de que somos adoradores do Senhor. E o servimos, e o honramos, e o glorificamos, e o bendizemos com tudo que somos e com tudo que temos. Adorar a Deus. Não esqueça teu verdadeiro chamado. Viu, meu irmão e minha irmã? Eu quero orar por você, para que você tenha esse entendimento, para que o Espírito Santo te dê essa revelação. Eu nasci para adorar a Deus. Eu sou um homem, uma mulher que foi alcançado pela graça do Pai, perdoado pelo sacrifício, aonde o sangue
precioso de Jesus Cristo foi derramado, e eu adoro a Deus, e todos sempre vão saber, será notório, visível, porque será não só em espírito, mas em verdade, não ficará oculto, submerso. Eu sirvo ao Deus, Pai do nosso Senhor, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é assim que os apóstolos ensinavam, não é assim que a palavra nos diz? Então esse é o nosso Deus, a quem nós amamos, honramos e servimos. Queridos, Jesus está voltando. Ele mesmo disse. Ele disse que voltaria para buscar seu povo. Os sinais apontam que isso está tão próximo. Então, e também a palavra também nos diz que muitos vão ficar. Esses muitos, não estou falando de quem não conhece a Deus, que já vai ficar mesmo, né? Muitos dentre aqueles que conheceram o Senhor vão ficar. Jesus volta duas vezes, né? A primeira invisível, e depois a outra volta visível. Mas nós queremos estar com Ele na primeira volta. Adore a Deus. Adore a Deus. Volte ao fervor, à paixão, ao amor pelo Senhor. Seu coração precisa ter essa paixão. Não deixa nada ocupar seu coração. E ocupar o pódio do teu coração, que é do Senhor Jesus. É do Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Amém, queridos? Deus sempre fez com que isso fosse notório a todos. O Egito quis segurar o povo de Israel durante cerca de 430 anos. A princípio, né, foi uma habitação amigável ali. Depois se tornou um cativeiro, uma escravidão. Mas Deus, então, fez de tudo para mostrar quem era o Senhor. Amém? É como se Deus, através dos sinais que Ele fez lá no Egito, como se Deus tivesse que mostrar hoje quem é o padroeiro do Brasil, e dos caminhoneiros, e sei lá, das parteiras, não sei do que for, né? Deus estava mostrando, eu sou o Senhor. E aí, ao descobrir isso, alguns têm como revelação no seu espírito e vão adorá-lo, em espírito e em verdade, como eu e você. Espero que seja assim na sua vida. Se você tem outros deuses, se você honra outros senhores e senhoras, se você homenageia outro que não seja o Senhor Jesus, também quero convidar você a entregar a sua vida ao Senhor, se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida a Jesus e dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor morreu por mim, só o Senhor veio me buscar, a minha vida é tua. Você quer entregar a sua vida a Jesus, se arrepender dos seus pecados, você que está afastado do caminho do Senhor, quer se reconciliar hoje, é o momento, é a sua hora, junte-se comigo, só o Senhor é Deus, só a Ele adoraremos, só a Ele prestaremos homenagem, culto, respeito, devoção, gratidão, só a Ele serviremos. E você, meu irmão e minha irmã, que se esfriou, que desanimou, use isso, para que todos vejam de onde vem o ânimo. A palavra do Senhor diz, Ele restaura o vigor para quem não tem vigor. Ele é aquele que dá ânimo para você, é aquele que dá força. Use a sua fraqueza, a porta fechada, para que todos saibam quem é o Senhor na sua vida. Use uma enfermidade para que todos saibam que você valoriza mais a vida eterna do que a vida terrena, que a vida no Espírito vale mais do que a carne, e ainda assim o Senhor é poderoso para te curar, para te restaurar e para te levantar. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Eu quero te abençoar, e depois você quer entregar sua vida a Jesus pela primeira vez, eu vou te convidar a você repetir uma oração comigo, mas feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse privilégio, quero abençoar a vida dos meus irmãos aqui, Senhor, cada um deles, Pai, que esta palavra, Senhor, seja ainda mais profunda no coração do teu povo, e também no meu coração. Desejamos, ó Pai, entrar mais profundo nela, em nome de Jesus Cristo, e entender, ó Pai, que o nosso chamado realmente é te adorar, te dar glória, te dar honra. Não é somente estar em um lugar, Pai, mas é em espírito e em verdade. Eu abençoo os meus irmãos, para que esse entendimento, ó Pai, seja unânime, e que haja uma revelação e um renovo no coração de cada um de nós, para que
seja não só um entendimento também, mas uma prática para a glória do teu nome. Eu abençoo a tua igreja, abençoo meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E você que quer entregar sua vida a Jesus hoje pela primeira vez, você quer entregar sua vida a Jesus porque você reconhece que Ele é o único digno de adoração. Nunca mais seus joelhos, nem o seu coração irá se devotar, ter devoção a outros, nem homens vivos, nem mortos, nem instituição. Eu quero orar com você que quer reconciliar, estava afastado dos caminhos do Senhor, se afastou. É tão terrível às vezes quando a gente se afasta, porque alguns se afastam e acabam rendendo adoração a outro que não devia. Como aconteceu com o povo no Egito, no deserto, né? Saíram do Egito, depois fizeram um bezerro de ouro e falaram: é o nosso Deus, símbolo da força. Mas eles depois se arrependeram, porque o Senhor novamente veio e mostrou quem é o Senhor. Eu quero orar com você que quer entregar a sua vida, e você quer se reconciliar. Feche os seus olhos e você quer entregar a sua vida a Ele, aquele que vem nos buscar. Então ore assim comigo: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e eu reconheço que tu és o Senhor, e agora o Senhor da minha vida. Perdoa os meus pecados e me recebe na tua presença. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Amém. Pai, eu abençoo esses que oraram comigo, entregando a vida ao Senhor e se reconciliando. Os meus irmãos, eu os abençoo, que eles sejam acolhidos no corpo de Cristo, que eles estejam juntos nas celebrações e que celebrem com júbilo. Pai, que eles mergulhem na tua palavra e no batismo, e que eles, ó Pai, sejam cheios do Espírito Santo e esperem a tua volta. Eu os abençoo e abençoo a vida dos meus irmãos, para que esta palavra seja cada dia mais eficaz e profunda no coração de cada um de nós. Eu te agradeço por esse privilégio, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém. Vamos adorar a Deus? Junte-se com o Leandro e aproveite para abrir sua boca, onde você estiver, e falar: eu adoro ao Senhor. Tu és meu Deus, eu te amo. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Boa semana para você, que o Senhor guarde você e sua família, e eu espero muito em breve, quem sabe aí 1 ou 2 semanas, estarmos juntos aqui, em nome de Jesus. Deus te abençoe, contem conosco, fiquem na paz. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Há um caminho, cante comigo. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir
abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que tem que morrer. Morrer para o mundo, viver para Deus. E o adorar, adorar a Deus. Viver em seu altar, adorar a Deus. E me entregar, cante, adorar a Deus. Viver no seu altar, adorar a Deus. E me entregar, adorar a Deus. Viver no seu altar, adorar a Deus. E me entregar, adorar a Deus. Viver no seu altar, adorar